Bem-vindo a todos aqui no nosso ciclo de conversas, de reflexão. É um projeto que há 3 anos estamos fazendo junto à SP Arte, Arte Brasileiros e SP Arte. Agradecemos a Bienal de São Paulo, com quem temos uma relação importante, de nos ceder este espaço para poder refletir em cima de tudo que imaginamos que agrega valor. A Artsy, que está fazendo um trabalho excelente fora do Brasil, contando um pouco o que nós fazemos, e a Le Pain Quotidien pelas gostosuras. Estamos acompanhando uma série de movimentos ligados à arte e ao seu encontro interdisciplinar necessariamente com outras áreas. Não há como imaginá-la hoje de outra forma. E esse ano a gente acabou tendo algumas questões internacionais e nacionais que nos trouxeram de forma muito presente a importância de entender a arte não só como uma mensagem política, e sim como um movimento de resistência em si, na medida que ela possa provocar reflexões que nos permitam deslocar-nos um pouco daquilo que nos abafa, né, cotidianamente. Tivemos situações muito controvertidas nos Estados Unidos, onde ganha um presidente que logo em seguida fecha fronteiras, e o movimento de instituições de arte foi se pronunciar, foi dizer: nós achamos isso um absurdo. O MoMA chegou a mudar a coleção do Quinto Andar, onde tem parte do seu acervo, por quadros de artistas muçulmanos, estrangeiros, etc. Ontem nós trabalhamos muito em cima disso, acho que foi muito interessante, mas também aqui no Brasil tivemos algumas manifestações no sentido de o que é uma cidade linda, o que não é, sem entrar na questão específica da questão política, de pintar ou não de cinza prefeito, etc., mas que nos traz definitivamente a questão do espaço da cidade como um espaço de arte. Tá? Então, temos aqui hoje para falar com vocês o Fernando Serapião, bem-vindo, que vai mediar esta conversa. Ele é fundador e editor da revista Monolito. O Baixo Ribeiro, curador. Boa tarde. O Nelson Brissac, responsável pelo projeto Arte e Cidade, e a Gabriela Longman, que é pesquisadora e que hoje vai lançar um livro aqui na SP Arte também, sobre o qual vamos conversar mais tarde. Muito obrigada a todos e, para os que já nos acompanham desde ontem, obrigada por terem estado conosco. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a organização pelo convite para mediar mais essa mesa na SP Arte. Bom, esse tema é um tema super amplo e um tema, por vezes, polêmico. Mais amplo, eu digo, porque a cidade como espaço da arte, a gente poderia aqui traçar vários caminhos, quer dizer, no fundo, não só de manifestações artísticas, tal como o grafite e outras coisas, mas, enfim, poderíamos pensar na cidade como espaço da arte, no campo da arquitetura, no campo da escultura, mas, enfim, a arquitetura e a escultura acho que estão fora desse debate, até mesmo pelos nossos convidados, e pela a dinâmica que a gente estabeleceu aqui. A gente vai convidar cada um deles a falar durante 20 minutos, mais ou menos, né? E aí depois a gente vai fazer uma conversa com eles e gostaria que o público também participasse desse papo. Então, o primeiro a se apresentar é o Baixo Ribeiro, então eu convido ele a iniciar os trabalhos dessa mesa. Boa tarde. Bom, primeiro eu preciso contar para vocês uma coisa, eu sou galerista, e eu estou expondo aqui
Então, eu estou num tipo de adrenalina um pouco diferente do debate, né? Um pouco diferente do que acontece aqui. E vocês devem estar se perguntando o que um galerista está fazendo aqui, né? Não só porque ele está deixando o trabalho dele para vir conversar com vocês, mas também porque eu represento uma parte, vamos dizer assim, mais complicada da arte, que é a parte que envolve o dinheiro, né? Não envolve só as ideias, envolve aquilo com que a gente vai irrigar as produções artísticas, né? Bom, eu não tenho uma explicação rápida para dar, e se eu fosse dar essa explicação, eu ia gastar meus 20 minutos nessa conversa, mas eu acho essa introdução importante, porque eu mesmo não consigo me explicar direito. Meu trabalho ele se mistura, ele vamos dizer, se modela em relação à cidade de uma maneira muito complexa, até para eu mesmo entender. Como eu sou uma pessoa do fazer, muito mais do que do conversar, vamos dizer assim, eu acabo não me preocupando tanto em me explicar. Mas eu sou um laboratório, né? A Choque Cultural, que é a galeria que eu montei, a galeria em si, ela é o braço comercial que tenta trazer os recursos para as produções artísticas, mas a maior parte das produções artísticas estão voltadas a soluções, a pensar soluções, às vezes no nível de utopia, às vezes no nível laboratorial, às vezes no nível de prototipagem, para questões urbanas, né? Eu fui formado, quer dizer, não sou formado, mas eu estudei arquitetura na FAO, aqui na USP, e a minha vida ela acabou sendo voltada para essas questões, e de um lado e do outro lado eu carrego a arte comigo, que também não é um ofício só meu, mas é um ofício de família, da família da minha mulher. Meu filho é artista, e todos nós somos artistas, assim, eu diria que correm em raias paralelas. Por exemplo, meu filho tem 30 anos, me deu um netinho há 2 anos, ele é um tatuador, né? Então ele procura também traçar um caminho que não é o caminho mais simples para um artista, né? Então, para mim, a arte não é nem hobby nem job, é uma coisa que está muito presente, muito incorporada, e a cidade também. Agora eu trouxe uns slides meio crus, assim, né? Eles não são bonitos de se ver, porque eu queria, na verdade, pensar numa questão específica da cidade. Então, não queria falar muito de grafite, acho que depois a gente conversa sobre isso, ou arte urbana em geral, né? Mas eu queria falar numa coisa que é o seguinte, que é a sinalização da cidade, né? A cidade, eu estou falando de São Paulo, mas qualquer cidade, ela foi se construindo ao longo do século passado de uma maneira às vezes mais orgânica, às vezes mais planejada, mas o uso da cidade no século passado era de um jeito, e ele mudou de um jeito muito radical na passagem de século, o uso que a gente faz da cidade. E as novas gerações, elas trazem embutidas dentro delas uma percepção diferente das gerações anteriores, de que elas vão herdar um problemão. Esse problemão tem número, né? Em 2050, a gente vai ter aproximadamente 80% da Terra vivendo em grandes cidades. As grandes cidades são as mesmas, elas só vão inchar. Imagina São Paulo, que tem o agrupamento urbano de São Paulo, que tem 20 milhões com 40 milhões. Né? Se a gente está agora com a chuva, já acaba a luz todas as noites, a gente pode imaginar o que vai ser isso. E, intuitivamente, as novas gerações elas estão sentindo isso na pele, elas estão falando, mas como é que a gente vai precisar resolver? Então, a cidade precisa de solução, né? A gente precisa criar novas tecnologias sociais, logicamente usando as digitais também, mas novas tecnologias sociais rápidas e eficientes para resolver, para solucionar problemas que a gente já vê hoje e problemas que vão surgir mesmo a gente não vendo. Eu vou pegar um desses problemas, tentar focalizar bem num desses problemas, para depois desenvolver um assunto um pouco mais complexo. Esse daí é um modelo de sucesso. É um modelo de sucesso, né? Esse é o Shopping JK. Ele foi construído na Avenida Juscelino Kubitschek, quase esquina com a Marginal, num lugar que, na verdade, nos planos estratégicos urbanos anteriores a ele, era um lugar que estaria sendo destinado a construções muito mais baixas que essas, né?
E, assim como os planos diretores estratégicos da cidade vão mudando, as incorporadoras também vão se modelando, e a gente, na verdade, tem uma cidade que ela é anárquica, ela é caótica, ela não respeita um plano. Existem os planos são... O último plano, eu ajudei uma parte dele a ser realizada, a parte que corresponde ao distrito criativo do centro, né, pensar o centro da cidade como um possível hub criativo e leis que facilitariam a realização dessa ideia. Isso está lá no plano diretor. Quer dizer, supostamente, os governos vão ter que pensar naquilo como propostas e criar leis para aquilo. Mas o fato é que a gente não respeita, né? Esses planos diretores, eles são sempre negociados e, no final, a gente acaba com uma coisa média. Mas o que eu queria frisar desse assunto e dessa imagem é uma coisa mais simples. Eu vou levantar porque é mais fácil para mim, sempre gosto mais. A calçada. A calçada, para mim, ela é exatamente aquele ponto, aquela interface entre o público e o privado. É aquilo que não está resolvido. Em São Paulo, muito mal resolvido. Mas é a área do conflito, é a área explícita do conflito entre o quê? Entre o que é público e o que é privado. É na calçada, é nessa região, que a gente vai encontrar uma calçada de 1,20, que é uma calçada padrão aqui em São Paulo. Né? 1,20 é isso aqui, ó, mais ou menos. Nesse calçado de 1,20, a gente vai encontrar, às vezes, muro de 4, 5 metros. Isso não é incomum, isso é o mais comum. E esse é um padrão. Inclusive, é um padrão colocado como um bom padrão, né? Um padrão de qualidade. E aí eu coloquei o JK, porque a gente vê aqui, ele é tudo fechado, poderia ter colocado aqui o Shopping Cidade Jardim, seria a mesma coisa. São lugares em que você... como pedestre, tem muita dificuldade de entrar. Se estiver de carro, você entra, né? Se estiver na bolha, você entra. Se estiver a pé, você não entra. Então, São Paulo é um dos exemplos clássicos e, infelizmente, um dos bons exemplos clássicos do urbanismo da bolha, né? Tudo acontece dentro, tudo é cercado, fechado. Você entra também num carro fechado, blindado, que é outra bolha, que é uma bolha celular, para transitar entre bolhas e outras bolhas. O que acontece com isso? A gente loteou o espaço público. Então, o espaço público de São Paulo, ele é supostamente mas é menos do que esse que ele está sendo suposto, porque os carros, inclusive, transformam esse espaço num verdadeiro inferno. Esse daqui nós estamos no Jardim Pantanal, né, no La Penha, com o grupo dos muitos grupos que o Nelson reúne para fazer bom, eu não vou explicar muito, mas fazer um complexo de intervenções no bairro. Nós estamos falando do extrema leste de São Paulo, na periferia, e você vê, eu peguei, na verdade, essa foto para mostrar como o modelo se repete. Tem uma calçada aqui de 1 metro, essa é menos do que 1,20 m, e a gente tem o paredão. Isso está se repetindo cada vez mais. Em 70, quando eu morei na periferia, na zona sul de São Paulo, as casinhas ainda tinham uma vontade de... Tinha grade. Já tinha grade, mas não tinha esse murão. Isso está se tornando o modelo. Por quê? Porque, se é o modelo de sucesso, por que não pode ter aqui também? Então, não é uma questão de precariedade, é uma questão de escolha mesmo. Depois, só mais uma foto do mesmo lugar, para a gente ver que isso está aqui, mais uma imagem muito comum em São Paulo, o carro ocupando um pedaço da calçada. E ali vocês veem que a calçada não é para o pedestre, de fato, a calçada é para o carro, né? Você tem as entradas das garagens, e se você for minimamente humano, quer dizer, se tiver 2 pernas, você não anda naquela calçada sem cair. E, obviamente, as pessoas ocupam a rua. Só que essa rua, ela tem asfalto, ela não é uma rua não é uma rua de pedrinha, não é uma rua de piso antiderrapante. É uma rua que o carro se sente muito à vontade para passar. E as pessoas estão todas, em princípio, fazendo uma coisa errada, que é andar no meio da rua. Quer dizer, a gente institucionalizou, definitivamente, a gente está aceitando institucionalmente que a gente não tem rua, né? Que a gente não tem passeio público, a gente não tem calçada num bairro como esse. E isso se repete nos jardins de todos os lugares. Resumindo, o que a gente tem? A gente tem uma cidade com uma sinalização muito agressiva em relação ao espaço público. Então, a gente tem uma cidade que enxerga o espaço público como um lugar perigoso, um lugar violento, um lugar do qual a gente tem que estar afastado, a gente tem que estar protegido.
E nessa ânsia de se proteger, de se sentir protegido, tudo com muitas aspas, o que a gente está criando? A gente está criando a cidade com uma sinalização de violência, uma sinalização do medo, tipo, tenha medo, você está num lugar perigoso, muito agressiva, muito intensa e muito extensa, quer dizer, a cidade inteira, tanto nos lugares ricos quanto nos lugares pobres, tanto nos lugares centrais quanto nos lugares periféricos. A gente está falando do quê? De uma cidade que tem uma quantidade, uma desproporção no tamanho dos muros. A gente tem uma cidade gradeada, a gente tem uma cidade com lanças. As lanças daqui em São Paulo não são mais só para cima, elas são para frente também, né? Elas fazem assim. A gente tem uma cidade que é protegida por lanças, né? A gente tem uma cidade com concertinas, 3 tipos de concertina, 3 modelos de concertina, inclusive concertina de guerra, concertina militar. Câmeras, guaritas, guardas armados, olhando para você do vidro blindado. Essa é uma sinalização que eu penso, tá? Estou passeando com meu neto de 2 anos, e ele está ali, né, pequenininho, olhando aquilo, eu não sei o que ele pode estar sentindo, ele sente medo, lógico, mas o que ele imagina que tenha lá dentro de tão bom, né, de tão puro, e por que ele que está lá fora está sendo considerado tão impuro, né? Essa é uma relação, não é um pensamento, é uma intuição que ele certamente vai passar. Então, o que eu escolhi aqui? Alguns slides, agora eu vou passar um pouco mais rápido, que representam uma parte de um movimento artístico, que eu estou chamando de poesia urbana. É um movimento novo, ele tem alguns anos, mas ele floresceu assim mais explicitamente depois das passeatas de 2012 e 2013. A maior parte das pessoas que eu estou expondo aqui são de coletivos. Tem o coletivo de Brasília, o coletivo Transverso, de São Paulo, o coletivo Paulestinos, grupos, né, muitas mulheres que trabalham dentro desse mix de linguagens da poesia, com a linguagem visual e a arte urbana, a arte colocada no caminho, colocada na rua. E eu selecionei especialmente as peças que lidam diretamente com essa questão da sinalização. Então, elas são intencionalmente tratadas, as poesias, os cartazes, os lambe-lambes, como uma contra-sinalização do medo. E elas têm uma pretensão de mapear a sinalização da violência, de se contrapor a isso de um jeito mais direto. O grafite já faz isso com os muros, mas o grafite faz de uma maneira, às vezes, indireta, às vezes trabalhando basicamente com a expansão da simbólica da imagem, né? Você está num muro de 4 metros aqui, olhando para um muro de 4 metros, ou olhando para um resto viário, né? Onde você tem uma parede gigante de concreto, e aí você tem uma imagem ali que estimula o seu sentimento e faz você esquecer que você está vendo um muro ou vendo um pedaço viário e começa a ver uma imagem mais onírica e mais fantasia. A poesia não, a poesia ela é mais direta, ela é mais objetiva no sentido, né, do sinal, né, e ela está explicitamente conversando com a parede, com a grade, com o muro. Esse daqui é um artista de Niterói, é um projeto que chama Grade-se, e ele trança com plástico palavras ou desenhos nos gradis, principalmente dos parques, porque, em princípio, os parques não deveriam estar gradeados, né? Os parques deveriam estar mais integrados às cidades. Sempre que a gente gradeia um terreno público na cidade, a gente, de certa forma, a gente já mata uma faixa muito grande do entorno desse terreno como uma área não utilizável, né? Fora que você começa a regular o que não deveria ser regulado. O poste e a ideia da sinalização da propaganda, né, e o hackeamento dessa sinalização da propaganda pela poesia, também é uma recorrência do movimento. Está cortado, né, mas ali em cima é um sinal de trânsito hackeado também. Isso daqui foi uma troca em Brasília, que inclusive, agora oficializou-se o nome.
Esse daqui é o Paulestinos. Eles têm feito essas intervenções aqui em São Paulo, aquelas rotatórias. Eles pegam as rotatórias e eles plantam como vasos gigantes, às vezes com árvores, às vezes com algumas plantas, e ficam negociando. É um jeito, vamos dizer assim, bem diferente do grafite de atuar, porque eles atuam num corpo a corpo ali com as pessoas da região, com os vizinhos, né, com as pessoas que tomam conta da rua. Esse foi um caso, por exemplo, em que eles começaram a colocar isso ali na região aqui perto de Ibirapuera, e a polícia, obviamente, não deixou, eles foram conversar, mas, antes disso, eles tinham, na estratégia de guerrilha deles, eles tinham conversado com os vizinhos, e, no momento em que eles foram impedidos de colocar, eles começaram a chamar os vizinhos vieram, ficaram do lado deles, negociaram, e a peça está ali até hoje. E o que acontece? Esse pessoal do movimento da poesia urbana, eles hackeiam a sinalização oficial da cidade, a sinalização do trânsito, a sinalização da propaganda, e, principalmente, essa sinalização que é um pouco difusa e que, às vezes, é um pouco invisível, mas ela é a mais perigosa de todas, que é a sinalização do medo, né? A sinalização da segurança. Eu falo do medo, porque na segurança a gente até fica com uma sensação de que, afinal, é uma sinalização boa, porque ela nos dá segurança. Mas não, ela não é. Ela nos dá medo. Ela é a sinalização do medo. Pode passar. Pode passar rapidinho. Esse aqui é a fachada da Choque. Há algum tempo atrás, agora já está bem mais cheia de poesias, que é o ponto de partida de uma exposição que está criada na rua, ela é uma exposição todinha feita na rua, de poesias urbanas, em que eu convidei alguns artistas para iniciar o processo. Os artistas vieram, colocaram seus cartazes e foram colocando ao longo de um circuito mais ou menos orgânico, que passa pelas Picoeuta, Harmonia e Medeiros de Albuquerque, fazendo um triângulo, com alguns momentos onde se concentram mais essas poesias, e também outras mídias, né, a projeção, enfim, é uma exposição processo. Ela vem acontecendo já há um ano, já agregou muito mais artistas do que os 10 iniciais que foram convidados, né? Os artistas estão na rua, eles não precisam ser convidados para expor, mas criou um circuito. Então, pessoas vão ver, vocês estão todos convidados, podem ver qualquer hora da noite, do dia. Vocês transitam por esse circuito e está permanentemente sendo mudada a exposição, né? Na verdade, a ideia da exposição ela foi criada mais para eu manter junto ali permanentemente esse grupo, para o grupo mesmo se conversar mais e criar projetos em conjuntos. Enfim, a minha ideia era criar mais um hub mesmo de poesia ali em torno da Choque. Fiz uma feirinha também, porque aí os poetas podem vender, a feira acontece na rua, os poetas podem vender diretamente os lambi-lambis, porque tem muita gente que quer sempre comprar, e aí cria-se aí alguma coisa com uma intenção de ser, de alguma maneira, um motor de autossuficiência para um movimento que é um movimento muito rico, muito interessante, que discute a cidade de um jeito muito aberto e objetivo. Bom, fica com essa última sinalização aí para vocês. Mas, enfim, eu queria só abrir a discussão falando do medo. Eu acho que o medo é uma agenda que a gente tem necessidade, urgência de combater. É uma agenda que todo minuto que a gente perde para a agenda do medo, que a agenda da visão perde para a agenda do medo, são alguns anos depois que a gente vai demorar mais para desmontar essa armadilha em que a gente está entrando. Queria deixar mais essa provocaçãozinha para a gente dar continuidade. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, contente de estar aqui com vocês. Eu vou trazer um projeto que vem sendo realizado, na verdade, há muito tempo, há uns 15 anos. E, na medida em que a gente vai fazer uma nova edição proximamente, eu vou aproveitar esse diálogo para fazer um balanço crítico rápido a respeito de todos esses, dos encaminhamentos, das estratégias, dos conceitos que foram propostos, e no que eles precisam ser revistos diante das configurações novas. É um projeto que teve origem
na Secretaria Estadual de Cultura, ainda na gestão do Ricardo Otaki, e investiu diferentes áreas da cidade, em diferentes escalas. O primeiro projeto foi no antigo matadouro da Vila Mariana, que hoje é a Cinemateca Brasileira. Então, foi uma primeira experiência que a gente teve em lidar com espaços não convencionais, o que levou para uma outra situação, que numa área central da cidade, eram vários edifícios em torno do Viaduto do Chá, com intervenções que já tinham uma escala e já discutiam a questão da percepção urbana ainda na escala de um observador pedestre. O terceiro projeto ocorreu num ramal ferroviário da Zona Oeste de São Paulo, entre a Estação da Luz e a Pompeia, mais ou menos, nós negociamos com as empresas ferroviárias, na época ainda eram companhias estatais, foi um pouco antes da privatização das ferrovias. Negociamos esse trem que ficou levando as pessoas de um ponto a outro. Teve uma intervenção no próprio trem, que foi concebido a partir dos desenhos da vanguarda russa para trens. E as intervenções se deram nos diferentes lugares, o antigo moinho abandonado e a área da antiga indústria Matarazzo, que hoje é um conglomerado de prédios corporativos. O quarto projeto se deu na zona leste de São Paulo, numa área de 20 km², o que implicou já um pouco mais devagar, por favor. Já implicou uma estratégia de localização, as pessoas tinham que se locomover numa área que era pouco conhecida da cidade no circuito artístico, envolveu comunidades, projetos diretamente ligados à vida das pessoas, propondo desdobramentos. Isso aí foi uma intervenção numa antiga fábrica que virou o Sesc Belenzinho depois. E esse é o projeto que está sendo proposto hoje, numa área entre São Paulo e Santos. Na verdade, então, colocando questões relativas à questão da indústria, a industrialização de São Paulo e os seus impactos ambientais e culturais, as diferentes grandes obras de engenharia que conformaram esse território, as diferentes formas de ocupação e, sobretudo, do ponto de vista da arte, a questão da percepção de espaços que já não são mais imediatamente visuais, colocam questões de mapeamento e questões de intervenções numa escala que já implica a observação em movimento, diferentes requisitos da experiência que não são mais típicas da observação da obra de arte nos lugares expositivos convencionais. Um pouco do espírito do Arte Cidade foi provocar uma revisão nos hábitos da criação artística e, sobretudo, nos hábitos da observação, da percepção da obra de arte no contexto.
Não preciso nem enfatizar o quanto museus, os espaços próprios, convencionalmente próprios para a arte, estabelecem padrões de percepção e observação a que nós nos acostumamos. Deslocar para um contexto urbano implica revisar esses princípios, tanto do ponto de vista do observador, mas, sobretudo, do ponto de vista também do artista. Não esquecer que o artista, no espaço urbano, não é mais o artista. Ele é alguém que está inserindo um objeto, ou um símbolo, ou um elemento numa paisagem que já tem outros agentes, outros protagonistas. E ele, na verdade, ocupa um espaço que é um espaço conflitivo, que está longe de estar reservado a ele. Enquanto nós saímos de casa e vamos para um museu para ver arte, a arte colocada no espaço urbano encontra a pessoa que está lá, ou que está passeando por lá, ou fazendo outras coisas. Então, essa mudança de condição afeta profundamente a maneira como a gente vê arte e, sobretudo, a maneira como o artista se vê percebido. Então, essa questão ela só se torna mais aguda na medida em que a cidade vem se tornando cada vez mais conflitiva. A questão da obra de arte na cidade, ela reflete as tensões sociais e urbanas que a cidade tem. A cidade do Renascimento acolhia, ou era moldada pela escultura, de uma forma muito mais simbiótica do que, hoje em dia, a obra de arte teria esse papel. Ela não tem mais esse papel. A obra de arte, a escultura, por exemplo, ela não mais determina a nossa percepção e a organização do espaço urbano. Essa função que o Renascimento tão belamente trouxe, ela se perdeu. E a gente já faz tempo que os artistas repensam a função da arte no espaço urbano, ou a relação da arte com aquilo que não é arte, com o espaço expandido em que ela existe na cidade. Esse espaço ele está longe de ser demarcado claramente pela obra de arte. E isso é uma questão muito interessante a ser pensada. Eu realizei, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, um seminário no Maria Antônia, e dos artistas convidados, artistas que estão aqui representados, a Regina, aliás, uma bela homenagem, não sei se vocês viram as fotos do baixo, era a Regina Silveira, trabalhando nos bairros mais distantes da Zona Leste, em áreas de inundação, uma coisa muito emblemática, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir aqui. Nesse seminário, ela, a Carmela, o Fajardo, vários dos artistas que experimentados em trabalhar no espaço público, todos eles foram, em dias diferentes, unânimes numa observação. A cidade é cada vez mais hostil ao trabalho deles. Eles se sentem... A cidade reiteradamente destrói, ataca, demole os trabalhos que são feitos no espaço urbano. O sentimento de inadequação ou de hostilidade, a questão do medo, a questão da insegurança, a questão da instabilidade da nossa condição na situação urbana, ela reflete imediatamente na maneira como o artista se sente e leva o artista a ter que repensar essas suas estratégias. Ou seja, nós estamos vivendo, na minha opinião, uma iminência de um colapso das condições urbanas
e da vida pública, e que não pode passar desapercebido ou não discutido pela arte, né? Assim como pela arquitetura. Essa é talvez uma das questões mais emergenciais, mais fundamentais que se colocam hoje para o criador, em qualquer que seja a sua área. Então, essa dificuldade, então, que a gente tem hoje de repensar princípios e procedimentos, essa dificuldade tem que ser enfrentada. E de maneira que a arte e os arquitetos saiam da sua zona de conforto, das situações onde ele pode repetir os mesmos procedimentos e encontrar uma percepção já educada para isso. E, ao contrário, ele tem que, na verdade, se colocar em situações de desafio onde os seus procedimentos sejam questionados, né? Isso é uma condição sine qua non para que a criatividade tenha força e sentido cultural e social, né? Ou seja, na minha opinião, a questão da política, do posicionamento político do artista, ele tem que ser feito esteticamente. Não é só um discurso político com uma estética conservadora. Então, a solução para o posicionamento político, no caso do artista, tem que ser estética. E isso é muito mais difícil do que fazer discurso. Então, na verdade, isso implica em a gente ter que engendrar, quer dizer, coletivamente, buscar situações em que os artistas tenham a oportunidade de experimentar novas situações e enfrentar novas condições. Obviamente, isso depende da vontade deles também. Já cansei de falar com jovens artistas que me respondem, diante de um convite para atuar em situações desse tipo, me respondem: eu já tenho 10 encomendas da minha galeria, eu estou ocupado até o ano 2500. É uma coisa absurda você ouvir isso de alguém que tem 30 anos. Então, essas questões, elas se colocam, portanto, e, no entanto, tem Regina Silveira, que poderia estar em Paris o tempo todo, está lá na Zona Leste. Eu colocaria, para não me alongar demais, eu colocaria dois fios-condutores, na verdade, duas maneiras de promover essa reavaliação, tanto das estratégias que o Arte Cidade teve, como das estratégias gerais que os artistas hoje podem ter. Eu acho que a gente pode buscar na história da arte, na história recente da arte contemporânea, dois procedimentos que possam ser úteis na questão dessa reavaliação. No que se refere aos artistas que lidam mais com a questão da imagem, da observação visual, eu acho que a gente tem que retomar a reflexão sobre a crise da percepção, da visualidade, dos dispositivos oculares que dominam a nossa maneira de apreender o mundo e aprender a arte, e que, na verdade, desde o modernismo, têm sido pensados criticamente. Sobretudo, no que se refere ao entendimento de que a paisagem, a cidade, ela tem se tornado crescentemente opaca. É cada vez mais difícil ver. A cidade ela não só se torna um emaranhado difuso, obstruído, tomado por uma quantidade monumental de informações, diante das quais é difícil discernir. Essa condição,
a fenomenologia, a filosofia, desde o Merleau-Ponty, vem equacionando com a ideia de que a gente, na verdade, em vez de ter um ponto de vista privilegiado para ver o mundo, como a gente tem dentro do museu, ou como a gente tem no alto de uma colina, em vez de ter esse ponto de vista, nós olhamos o mundo cada vez mais do seu interior, entre as coisas. Portanto, a questão da obstrução, ela tem que ser entendida como constitutiva da percepção e da criação artística, e da organização do espaço. Merleau-Ponty tem uma definição muito interessante do que seja o vermelho, que não é senão uma lenta decantação de uma vermelhidão que resulta, que existe no entrelaçamento de todas as coisas, e que ela vai sendo, aos pouquinhos, depurada. O vermelho não se apresenta como vermelho desde o início. Ele é o resultado de uma operação, de um trabalho criativo do artista e do observador. Tem uma bela passagem, muito repetida, se você já conhecem, desculpe, é a diferença entre o jardim francês e o jardim inglês. O jardim francês é aquele jardim no qual, de qualquer ponto, a gente entende o seu ordenamento. Ele se dá imediatamente a ver. Enquanto que o jardim inglês, ele é lotado de árvores. Tem sempre uma árvore, as suas aleias são tortuosas. Não tem uma organização geométrica. E tem sempre uma árvore na nossa frente, de modo que ver implica se deslocar. Portanto, a gente nunca tem uma visão abrangente do mundo, do jardim. A visão que a gente tem do jardim, a imagem que a gente tem do jardim, é um construto resultante das fragmentadas visões que a gente tem ao longo do deslocamento. Ele é o resultado de um trabalho físico no espaço do jardim. É isso que permite com que gente inspirada nisso, como o Serra, vá dizer: minhas esculturas são para serem vistas com os pés. Essa eu acho que é uma maneira interessante da gente retomar a questão da crise da visualidade a partir da experiência. O segundo ponto, para terminar, no que se refere mais aos artistas que lidam com os materiais, a questão da gente repensar os materiais da arte e da arquitetura é uma brecha para a questão da inovação, é uma brecha para recuperar tradições no uso dos materiais ou tradições construtivas, é uma brecha para pensar a modernização dos nossos procedimentos de trabalho, saindo do ateliê, saindo daquilo que a gente controla, do artista artesanal que ele mesmo resolve como equacionar os seus materiais, ou as suas misturas, ou as suas estruturas, e buscar alianças com quem vai trazer técnicas outras, procedimentos outros. O trabalho criativo, ele é necessariamente, sobretudo no que se refere ao contexto urbano, ele é um trabalho coletivo. Nessas escalas, ele envolve cooperação com quem aporta outros know-how diferente, outros saberes técnicos. E essa junção é que dá a força do trabalho. Portanto, a questão da indústria, a relação da arte com a indústria, da arquitetura com a indústria, se coloca cada vez mais num país que resiste, né? A nossa cultura resiste a essa discussão, a esse caminho, né? E promover uma maior articulação
da arte, da arquitetura com a indústria, é talvez, para nós que organizamos esses negócios, é talvez uma das coisas mais desafiadoras e mais interessantes como estratégias para driblar essas situações de crise. O que não significa que isso seja fácil de fazer. A experiência do minimalismo americano é muito indicativo disso. Existe um belíssimo texto de um dos grandes artistas minimalistas dos anos 60, o Robert Morris, que ele fala o seguinte, ele fazendo um balanço do minimalismo, que o minimalismo talvez tenha sido a perspectiva estética que mais investiu no uso de materiais industriais. E o Morris vai dizer, a um determinado momento, no final dos anos 60, a questão da relação do artista com a indústria é que o artista, ele está se referindo aos artistas minimalistas, usam os materiais tal como eles são formatados pela indústria. Tal como eles acham os materiais na loja de ferragem ou encomendam. E, portanto, os materiais vêm na forma ou nas formas que a indústria estabelece. Planares, as chapas, ou lineares, os tubos, os fios. E tudo. Planar e linear. Quem determina a formatação da obra de arte é a indústria e não o artista. Como inverter essa lógica de modo a que o artista faça a indústria formatar os materiais tal como ele, artista, quer? Essa operação é tão complexa quanto negociar intervenções em espaços urbanos. Implica, em termos artistas, que sejam agenciadores, que sejam capazes de fazer essas articulações e encaminhar processos complexos. E essa formulação do Morris, na verdade, virou o grande programa dos pós-minimalistas. Né? Se vocês pensarem o trabalho do Smithson, ou, sobretudo, do próprio Morris, mas, sobretudo, do Richard Serra, eles vão ser, na verdade, a corporificação dessa tentativa, no caso do Serra, muito bem sucedida, de inverter essa lógica e criar, no âmbito da arte, processos inovadores no que se refere à conformação dos materiais, estruturação dos materiais. Então, de uma certa maneira, finalizando, a gente tem na história da arte, e certamente teremos outras, referências que possam nos ajudar a refletir melhor sobre os impasses atuais da criação artística no que se refere a situações urbanas e encontrar alternativas que sejam criadoras no interior da criação estética. Obrigado. Bom, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aqui. Bom, a minha fala é muito, num certo sentido, ela é muito diferente da fala do Bacho e da fala do Nelson, porque ela é uma fala jornalística, ela é uma fala de jornalista no Dia do Jornalismo. Aliás, parabéns, Patrícia. Enfim, é muito bom estar aqui nesse dia falando desse ponto de vista. O jornalista, num certo sentido, ele é o clínico geral das humanidades. Ele, por um lado, ele perde profundidade muitas vezes, mas eu acredito que, se é um trabalho bem feito, o bom jornalismo é capaz de estabelecer relações, exatamente por poder olhar de longe, poder fazer as áreas conversarem. Ele é capaz de estabelecer relações que talvez profissionais especializados nem sempre consigam. A minha fala de hoje vai muito no sentido de pensar o grafite, a arte urbana,
como, enfim, material para entender melhor as cidades hoje, a dinâmica das cidades. É sobre isso que eu vou fazer um apanhado bastante geral, que percorre várias épocas, mas que traz uma ideia que eu vou começar apresentando aqui. Bom, o grafite como inscrição nas paredes, ele é tão antigo quanto Pompeia. Enfim, a gente tem exemplares em Pompeia, mas, na verdade, quando a gente fala de grafite, a gente fala de um movimento que começou na Nova York dos anos 70, no que hoje é tido como uma espécie de época de ouro, com características muito próprias. Enfim, acho que não vale a pena contar essa história inteira aqui, mas é importante colocar a origem desse movimento vinculada a uma cultura hip-hop, o rap, o break, dentro dos subúrbios americanos, né? Uma cultura que é um momento onde você, nos anos 60, você tem uma luta por direitos que ainda não terminou, infelizmente, e o grafite começa como uma expressão vinculada nesse sentido, né? Uma maneira de repensar o espaço da cidade, dialogando com outras manifestações, como a publicidade, que nessa época estão ganhando cada vez mais força no espaço urbano, e ele surge, se não como uma resposta contestatória, como um grito de outras possibilidades. De lá para cá, a gente tem 50 anos. É pouco tempo, se a gente pensar em termos de história, mas a gente já tem essa linguagem incorporada por diferentes segmentos, desde a própria publicidade, passando pelas artes visuais. A gente passou aí pelo Basquiat, que foi um dos primeiros a fazer essa conversa entre um meio da arte mais institucionalizado e essa arte nascida na rua, nascida, né, na ilegalidade, em certo sentido, e levar isso, enfim, hoje depois o Basquiat, ele tem uma história que ele frequentava o MoMA com a namorada dele da época e fazia rituais de magia negra secretamente, porque ele ficava pessoalmente muito ofendido que não houvessem negros nem no público, nem entre os artistas que estavam sendo expostos. Então, ele conta, enfim, tem relatos de que ele fazia pequenos rituais, às vezes, quando os guardas se viravam de costas, ele fazia pequenas intervenções ali com uma tentativa de se pronunciar. A tese que eu queria... Não é uma tese, é uma hipótese. A hipótese que eu queria apresentar aqui hoje é de que o grafite e a arte urbana, de alguma maneira, vão ter, para o século XXI, um papel muito parecido com o que o jazz teve para o século XX. No sentido de ser uma linguagem que extrapola o seu próprio campo, né, extrapola o campo da música para influenciar as outras. E, mais que isso, acho que eles têm coisas que são muito similares, né? Os dois nascem de uma mistura de técnica e de improviso, né? Os dois têm uma questão de desmontar códigos para remontá-los de outra maneira. E os dois têm uma matriz que é muito irônica, zombateira, alegre, mas tanto um quanto o outro tem, no fundo de si, uma espécie de dor, uma espécie de... uma matriz de um certo sofrimento na sua linguagem. Bom, isso é o começo do jazz, justamente onde a gente tinha, onde o jazz era visto como, né, um tipo de música menor, mas um tipo de música divertido, mas não à altura de outros estilos que na época eram considerados como grande, enfim, como a música com M maiúsculo. Ao longo do tempo a gente vai ver isso ser transformado. E o jazz, ele teve essa questão de que ele nasceu em New Orleans, nos Estados Unidos, muito vinculado à questão inicialmente das plantações de algodão e tal, mas depois ele se espalhou pelo mundo e ganhou características muito próprias em cada um dos lugares em que ele aterrissou, né? Ele se fundiu com ritmos locais. A gente tem isso em Cuba, a gente tem isso no Brasil. A gente vê como
esse encontro deu origem a uma série de ritmos. E o grafite é um pouco isso, né? Ele hoje em dia se espalhou no mundo inteiro. A gente tem painéis em qualquer cidade de médio porte do mundo, praticamente. A gente vai encontrar esse tipo de manifestação, trabalhando com uma diversidade de temas, técnicas, que é impressionante. Bom, aqui a gente tem exemplos Rússia, Índia, enfim, um pouco ilustrativos, mas mais para dar essa ideia de uma diáspora mesmo. Eu gosto desse termo. Pode passar. Voltamos para o jazz. O grafite, na sua origem, ele está muito ligado à ideia da transgressão, né? Na sua essência, ele é uma arte de romper determinados limites, romper determinados parâmetros estabelecidos. E, não à toa, ao longo desses 50 anos, ele muitas vezes é visto e recebido sob a ótica única do vandalismo, de algo que vem para depredar o patrimônio, de algo que vem para estragar. Quando a gente olha, no entanto, o que a gente vê são exemplos de uma arte que, às vezes, vem, ao contrário, longe da depredação, melhorar coisas que, enfim, trazer possibilidades novas para os espaços. Ao invés de depredar algo que está lindo, justamente ao contrário, ele vem trazer um pouco de cor, ou trazer um pouco de possibilidade poética para coisas que estão abandonadas, que estão corroídas, que estão esquecidas, espaços que estão esquecidos, muitas vezes, e para os quais a gente não olharia de outro modo. Então, se desde o começo a gente, né, ouve, quando você estuda reações aos primeiros grafites, se usavam palavras como câncer, uma praga, né, algo que... Mas, ao longo desses 50 anos, existe também uma série de tentativas de mostrar outras possibilidades de olhar para além dessa, de algo que vem estragar o limpo, estragar o bonito. Bom, ao longo do tempo, ele também ganhou um papel de contestação, uma contestação muitas vezes irônica, do status quo. Isso vale para a política, vale para questões sociais. Ele, muitas vezes, nasce alinhado a causas, né, como causa racial, a causa das mulheres. Às vezes parece improvável que a gente esteja falando sobre isso em 2017, mas a gente ainda está falando sobre isso. E ele, como manifestação, conversa muito com a ideia de rede. Isso é importante. Isso é outro ponto que eu queria trazer. O grafite, ele hoje, especialmente, depois Baixo vai poder também, queria ouvir você sobre isso, mas se constitui muito como uma rede. Por um lado, uma rede de artistas que se ajudam no mundo todo, que se recebem, se hospedam, viajam graças a uma articulação estabelecida em várias cidades de todos os continentes, mas também rede no sentido de internet. Voltando para a minha comparação com o jazz, acho que, da mesma maneira que o jazz se valeu de invenções técnicas fundamentais do século XX, né, o gramofone, o rádio, a fita, o CD, enfim, toda essa parafernália musical que apareceu durante o século XX, o grafite é muito vinculado às novas, ele tem uma consonância muito grande com as novas maneiras de difusão e compartilhamento de imagens que hoje a gente está vendo aí com Instagram, Pinterest, enfim, todas essas novas possibilidades de compartilhamento direto, e muito baseado na imagem. Existe uma história nesses anos, que é uma história da incorporação ou não incorporação, enfim, de tentativas de incorporação dessa linguagem pelo sistema formal das instituições de arte. Acho que em 2007, 2008, ali a gente tem um momento muito importante nesse sentido, né, que são esse momento que a Tate Modern chama artistas para fazer a sua fachada.
Ao mesmo tempo tem uma exposição na Fondation Cartier, em Paris. Enfim, é um momento onde, de alguma maneira, as instituições estão tentando trazer para o universo formal da arte essa linguagem. Mas existem vários tipos de incorporação. O que eu acho que é complicado é quando se perde de vista o contexto em que o grafite é realizado. O grafite é uma arte em diálogo com a cidade. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o que foi feito em Wynwood, em Miami, a gente tem painéis que, às vezes, são muito bonitos e são muito bem feitos e, tecnicamente, são impressionantes, mas que perdem uma conexão com o espaço urbano ao redor. É quase, a gente tem um cercado, eram terrenos baldios. Essa ação artística foi feita com o intuito de valorizar uma área imobiliária que não tinha muito valor. Então, os artistas foram convidados para atuar nesse sentido. E aí o que a gente tem é um resultado que é até bonito plasticamente, mas soa tão artificial que isso fica muito esquisito, pelo menos para mim. Bom, aqui a gente tem um outro caso envolvendo essa relação, que é, enfim, um caso emblemático em Berlim, um grafite que era muito famoso, feito por um italiano chamado Blue, e que foi apagado pelo próprio artista, não pela prefeitura, em protesto contra justamente a gentrificação da área. O terreno foi vendido, ele estava servindo como instrumento de valorização imobiliária de uma área, não concordava com isso, então ele próprio resolveu apagar aquilo que já era uma espécie de cartão postal ali da arte urbana em Berlim. Aqui a gente tem enfim, o final, o grafite apagado. Essas reflexões e esse panorama, eles são parte de um livro que foi feito a 4 mãos, junto com meu pai, que é o Eduardo Longman, que é um fotógrafo que eu queria convidar para subir e se juntar a gente. É um livro que está sendo lançado hoje, um pouco mais tarde, aqui na SP Arte, e que trata um pouco dessas questões a partir de um olhar sobre 3 cidades, a partir de um olhar sobre São Paulo, sobre Nova York e sobre Berlim. Quando as pessoas perguntam, mas por que vocês escolheram essas 3 cidades? Enfim, só para explicar, a gente trabalhou durante 3 anos juntos nesse livro. Os textos são meus e as fotos são dele. Então, é realmente um trabalho a 4 mãos. E quando as pessoas perguntam, mas por que vocês escolheram essas 3 cidades? Acho que existia um desejo nosso de estabelecer enfim, se não uma comparação científica, que definitivamente não era o propósito, mas pelo menos um olhar comparativo entre cidades de continentes diferentes, arquiteturas diferentes, histórias muito diferentes. São Paulo é a nossa cidade de vida e trabalho, essa, enfim, matriz moderna, tropical, latino-americana. Nova York tem um papel fundamental para essa espécie de berço, de um movimento que nos interessava muito, essa questão de um ponto de origem, de um certo sentido. E Berlim, além de ser uma cidade artisticamente hoje muito viva, tinha essa questão de ser uma cidade que passou 2 décadas dividida, uma cidade que foi muito bombardeada durante a guerra, passou 2 décadas dividida, quer dizer, de ter uma história urbana muito particular, aí, marcada por, enfim, nodal na história do urbanismo no século XX, o que gerou uma série de uma particularidade em termos de imóveis abandonados, zonas esquecidas, que a gente achava que poderia, enfim, sabia que tinha dado origem a uma produção particularmente interessante. Então, é isso que a gente foi... disso que a gente foi atrás. E queria, enfim, convidá-lo a se juntar.
Muito bem. Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Não sou galerista, não sou jornalista, não sou mediador ou pesquisador, sou fotógrafo. Então, o que eu posso dizer dessa postura de fotógrafo, que se caracteriza por algumas coisas, eu acho que se caracteriza pela mudança de ponto de vista, pela capacidade de poder mudar o ponto de vista e assumir vários pontos de vista sem assumir nenhum deles como verdade. É assim que o fotógrafo trabalha. Então, acho muito bom estar numa discussão exatamente onde estamos perante problemas que devem ser olhados não sobre um ponto de vista, mas sobre vários pontos de vista, né? Que são situações complexas. Esta situação que a gente vive urbana é extremamente complexa. O papel do fotógrafo é observador. Então, é isso que eu fiz, é isso que vocês vão encontrar no livro, não uma pesquisa sobre grafite, não nenhum trabalho mais sério sobre técnicas, nada assim, mas sim um trabalho de observação da presença do grafite nos centros urbanos, tomado centro urbano, Nova York, Berlim e São Paulo. Para mim, a minha trajetória, o meu envolvimento vem desde muito cedo com a cidade. O meu primeiro trabalho foi um trabalho para a Bienal de São Paulo, isso em Bienal Internacional aqui em São Paulo, em 1970 e 69, se não me falha a memória. Um trabalho ligado à arqueologia do urbano, no qual eu realmente peregrinei durante quase 2 anos pelo centro de São Paulo, produzindo imagens para esse trabalho. Mas o que para mim fica assim, de importante é este surgimento deste fenômeno do grafite, que foi o que me levou a fazer esse trabalho, para o qual eu fui conquistado. Fizemos esse projeto, né, desenvolvemos esse projeto a partir de um interesse nosso por este fenômeno que vem tomando conta e vem se espalhando no mundo. A cidade da gente, eu acho que é um dos aspectos, eu vou procurar ser muito rápido, mas eu gostaria só de colocar algumas coisinhas. Uma delas, eu penso que nosso diálogo dentro da cidade com, por exemplo, a natureza praticamente inexiste hoje. Nós dialogamos muito pouco com a natureza, vivemos dentro destas bolhas que foi muito bem levantado pelo Baixo, essa questão de uma bolha. A cidade fica monótona, a cidade dentro de um trajeto rotineiro é praticamente sempre a mesma. O grafite quebra, o grafite introduz um novo, e talvez seja por isso que ele estimula tanto as pessoas. Eu viro a esquina e o que é isso? O que eu tenho aqui pela frente? O meu trabalho foi caminhar realmente, foi fazer esse processo de descoberta, embora tenha havido todo um trabalho de levantamento de áreas, certamente, mas foi muito voltar este olhar para caminhar com o olhar que a gente podia antigamente fazer, que era tendo mais tempo para observar o universo que cerca a gente. A outra questão que eu posso levantar é ligada ao enquadramento, né? A maioria das imagens são feitas de um modo hoje que seria considerado incorreto. Seria considerado seguir o enquadramento original melhor, onde tudo está organizado e, de repente, dá pouco espaço para corte. Hoje se trabalha muito mais à distância, se trabalha muito mais na realização de uma imagem na pós-produção. É lá que as coisas se resolvem, é lá que se cortam as imagens. Mas uma das coisas que, para mim, foi, eu acho importante colocar é que a gente também não pode abrir espaço só para isso, porque quando se vê a imagem plena dentro do visor, do jeito que ela deve ser,
sem se dar margem para um corte futuro, a relação emocional com esse instante é completamente diferente. A experiência emocional de capturar a imagem é diferente. Nós estamos vivendo muito mais um processo ligado à pós-produção e ligado ao intelectual, à análise posterior da imagem. E acho que nisso há coisas ligadas ao grafite, é o momento do fazer, é o momento do fazer ali, aqui e agora, né? Então, para mim, esse trabalho foi uma experiência muito, muito interessante, uma experiência de vencer também o meu preconceito inicial contra o grafite, que, claro, como todo mundo, existia, né? Mas, e depois me apaixonar profundamente por esses trabalhos, que eu acho que são uma expressão de arte no nosso tempo, né? É isso que a gente tem que olhar para eles e olhar para os vários pontos de vista que permeiam a presença do grafite. Mas o grafite está aí no mundo inteiro, e eu acho que o que eu terminava justamente é com a questão do olhar. O que a gente tem é que olhar para as coisas que estão acontecendo. Tudo é muito novo, tudo pede soluções que ainda estão flutuantes, ainda estão imprecisas, né? Quando a gente tem esse conflito com apagar ou qualquer coisa, quer dizer, estamos diante de situações novas, de uma nova maneira de viver. Eu espero que o nosso livro sirva para trazer um pouco dessa questão, para colocar, para ajudar talvez um pouco a gente a refletir a respeito da nossa cidade e do mundo que a gente vive. É só isso. Obrigado, Eduardo. Acho sua presença aqui muito, muito pertinente, porque, para começar um pouco os trabalhos aí das perguntas, uma coisa que permeia as três apresentações, que tem como tema a cidade como espaço da arte, é o efêmero. São trabalhos que não são permanentes, não é? E isso posto em contraponto à arquitetura, por exemplo, que nasce sempre com o olhar da eternidade, né? Seja a mais vulgar dos projetos, o mais vulgar dos prédios neoclássicos de São Paulo, eles não são construídos para serem derrubados ou para desaparecerem em curto espaço de tempo, né? Temos que conviver com eles durante muitos e muitos anos, não é? Então, parte daquilo que o Bacho apresentou, né, daquela cidade dos muros, aquilo tudo é projetado, aquilo tudo reflete um desejo de alguma parte da sociedade, né, seja da riqueza, seja da pobreza. E, curiosamente, essa cidade toda projetada, 99,9% dela vulgar, mas projetada a partir de, pelo menos a cidade formal, a partir de desenhos arquitetônicos feitos para quase a eternidade, eu gostaria de perguntar para os três a mesma questão, só para a gente iniciar os trabalhos, porque não só essa arquitetura, que às vezes não é vulgar, como, por exemplo, o MUB do Paulo Mendes da Rocha, quer dizer, a gente não imagina que aquilo vai desaparecer daqui a 10 anos, 20 anos ou 30 anos, né? E, curiosamente, na semana passada, eu estava lá no almoço com o Paulo, o Bacho estava na mesa ao lado, acho que a Gabriela também estava lá, não? Não. Mas, enfim, e o Paulo Mendes da Rocha disse uma coisa curiosa, que logo no início do museu, que é o Museu da Escultura, ele propôs para a direção do museu na época que aquilo fosse o Museu do Brecheret, que aquilo pudesse ser um museu que abrigasse algumas obras do Brecheret, porque o palco do Brecheret, na verdade, era a cidade. Então, seria um museu quase de acervo de alguma coisa do Brecheret, mas que o palco das esculturas do Brecheret seria a cidade. E eu chego no Brecheret um pouco tentando trançar as três apresentações, justamente porque, diante do que é o efêmero, a arquitetura e a escultura urbana, não é? Ela é feita para durar muito tempo. E, às vezes, não só
ela é feita às vezes como manifestação quase oficial, né? E a gente tem aqui do lado um brecheret que também a gente imagina que daqui a 30 anos, 40, 100, 200, ele ainda esteja aí. E feita numa época, de um determinado momento, com algum tipo de força expressiva, por um artista notável, talvez o melhor escultor moderno que tivemos, representante ali de uma vertente. E não querendo entrar na política, mas não tem como não entrar nessa questão, no final do ano passado ela foi palco, né, de uma ação, né, que eu não sei, que eu justamente gostaria de perguntar para vocês o que foi aquilo. O vermelho um pouco do Merleau-Ponty, que apareceu logo após um debate político. Então, aquilo o que é? É uma manifestação cultural, é vandalismo, é arte ou outra coisa que eu não consigo imaginar? Queria perguntar isso para os três. Bom, obviamente vocês devem imaginar quanto eu converso sobre o assunto da cidade, sobre o assunto do grafite. E eu preciso fazer essa introdução até para fazer essa resposta do jeito mais adequado. Porque assim, eu não acho a questão de ser vandalismo, de ser oficial, uma questão muito importante. Assim, no sentido, ela é a questão superficial que transforma o debate numa polêmica de sim ou não, mas eu acho que tem toda uma história em volta dela que talvez seja mais importante para mim, que pelo menos me ajuda a explicar. O que eu acho que acontece é que assim, o grafite, ele na verdade nem nasce como um projeto artístico em si, ele nasce muito mais como um projeto de intervenção, um projeto de uso da cidade, né? O grafite ele nasce mais como uma ânsia de colocação, de expressão, no caso visual, em relação a uma expressão colocada. Por isso que a minha apresentação ela fala muito da agenda do medo, da sinalização do medo, porque eu acho que a compulsividade que faz com que as pessoas, os garotos, saiam para a rua e comecem a rabiscar, coisa que eles já exercitam nos banheiros das escolas, é uma atitude óbvia de transgressão, de oposição a uma autoridade que ele não percebe como uma autoridade justa. Então, a questão do vandalismo, para mim, está aí anterior a se esse vandalismo vai ser judicializado, vai ser colocado de uma forma mais criminalizada numa sociedade aqui, numa sociedade como a paulistana, ou numa sociedade como a berlinesa, por exemplo. São padrões diferentes. O fato é que há essa dinâmica de vai lá e rabisca, vai lá e faz uma coisa, um rabisco mais bonito, vai lá e faz pinta o rabisco em cima. Enfim, essa dinâmica do que acontece no muro é que cria exatamente um diálogo e que basicamente engaja a sociedade nesse diálogo. Quer dizer, a desobediência de fazer algo aparentemente proibido, ou num primeiro momento proibido, é que causa, de fato, a pauta. Sem isso não tem a pauta, não tem a discussão, você não coloca as pessoas engajadas na discussão. E aí eu acho que está o ponto mais importante. O grafite, mais do que um movimento artístico esteticamente importante, que eu não tenho, nem eu tenho condições de discutir isso num debate como esse, ele tem como ponto importante a potência do engajamento do qual ele é capaz. É um movimento que engajou, acho que mais pessoas no mundo, talvez da história da arte, como um modelo completamente diferente do que a gente vinha percebendo, vinha acompanhando nos movimentos de arte, nos movimentos artísticos. Então, a gente está falando de artistas e não artistas, dentro do grafite você tem muito mais não artistas do que artistas, engajados numa questão totalmente de rede, quando a gente percebe a rede sendo criada nos anos 90 do grafite, quer dizer, que o grafite são assuntos que talvez tenham que voltar um pouco, porque assim, o grafite, para mim, ele nasce em 68. A gente tem uma americanização do grafite em 72, com o hip-hop, que traz um formato de associação das comunidades de periferia, que ganha o mundo, porque ela representa muito bem uma maneira um modo de conectar
coletividades, né, de conectar comunidades no mundo todo. Quer dizer, a coisa mais interessante do hip-hop, do grafite ligado ao hip-hop, é exatamente a questão do engajamento. Através de um discurso simples de que as periferias podem, unidas, ser mais forte, essa mensagem ela é transmitida, ela é difundida e ela vai realmente para Hong Kong, São Paulo, Paris, Berlim, para os rincões, para as cidades médias do mundo todo. Quer dizer, toda cidade cosmopolita tem esse grupo, de alguma maneira, articulado, e essa rede é uma rede impressionante. Mas a atividade, né, o início se dá em 68, e não se dá só em Paris, né, se dá em 68 na Candelária, se dá aqui em São Paulo. Existe todo um processo de descobrimento da cidade como uma plataforma de comunicação, de expressão, e que é, obviamente, um momento político de explosão, e que você tem a cidade como um lugar não só muito novo para ser explorado, mas democrático, né, no momento que você tem todas as redes de difusão, as televisões extremamente concentradas, pré-internet, né, você tem a cidade como um palco, né, de colocação ali das discussões, e, para isso, você cria uma série de novas estratégias de difusão. Então, o Lambi Lambi nasce nesse momento, né? Os situacionistas em Paris, eles produzem, junto, né, com os estudantes e os trabalhadores, produzem os cartazes em stencil, às vezes em serigrafia rápida. Quer dizer, toda a linguagem do Lambi Lambi está lá. O próprio grafite escrito, né, o texto rápido, né, contra a ditadura, o texto rápido, corra da polícia, ele está ali também. E principalmente a atividade, que eu acho que aí entra a palavra obstrução, né, a cidade obstruída, né, a cidade que tem o quê? Que tem olha, a polícia está aqui, a gente vai ter que traçar um outro roteiro, a gente vai ter que encontrar saídas para isso, né? Aí você começa a ter novos mapeamentos da cidade. Então, eu coloco, na verdade, assim, o grafite que a gente vê, esse superficial, os grandes painéis, os grandes murais, os desenhos bonitos, eles são designs gráficos, eles lidam muito mais com o design gráfico da cidade. Não estou falando nem tanto de arte, estamos falando de design, né, no sentido de redesenho da paisagem urbana. Mas existe um outro jeito de lidar com a cidade que os artistas descobriram, que é exatamente desobstruindo a cidade, remapeando a cidade. Então, o que eu mostrei para vocês, esses circuitos de poesia, os poetas urbanos que colam o Lambi Lambi na cidade, eles não fazem painel, eles andam, eles têm uma dinâmica, são andarilhos, e eles traçam roteiros na cidade. Eles ligam lá a Casa da Lapa, a Vila Madalena, a região da Luz, os caminhos que você faz para conseguir escapar do fluxo, ou para chegar no fluxo. Enfim, o traçado, a dinâmica é mais importante do que o próprio objeto gráfico que está ali colocado, né? Tanto que, quando você está fazendo cartaz, você está fazendo 100, 200, e você vai colar 200, às vezes, com a mesma frase, para criar um caminho. E a pichação, né, que uma das coisas que atraem muitos estudiosos, principalmente especialistas em artes, na questão da pichação, não é tanto não é questão da transgressão, porque a transgressão na pichação é uma coisa muito mais de psicologia juvenil, né, não é uma colocação estética, artística. Mas o que atrai muito na pichação, primeiro, é essa questão da rede. Quer dizer, muitos pichadores, ao mesmo tempo, criam, de fato, coletivamente, uma nova dimensão de ocupação da cidade, mas é que você percebe que o pichador, ele sobe, o que impressiona é que ele sobe 20 andares por fora de um prédio, né, pelos furinhos do respiro do elemento vazado, né, do cobogó, ele vai subindo ali, aqui na frente da Praça Roosevelt. É uma coisa incrível, que você vê uma pichação feita vertical, começa lá no 23º andar, desce até o fim, do lado de um elemento vazado, que deve ser a área de serviço, que a pessoa que eu vi
subiu com 3 dedinhos e o ponta do pé, todos os andares, e desceu todos os andares, escreveu do lado, escreveu do outro. Então, essa dinâmica, esse passeio é que faz a outra questão. E a terceira questão da arte urbana, que é aí sim explorada, né, pelo Nelson, meu mestre aqui, que eu acho que é muito importante, não é nenhuma uma abordagem gráfica e nem uma abordagem matérica, de objeto, de escultura, nada disso. É uma abordagem de transformação social. Né? Então, muitos dos artistas que eu trabalho, eles trabalham o nível da transformação social. Então, é permanente. O objeto da obra não é permanente, mas o legado é permanente. Então, quando você fala, por exemplo, de uma Suum, eu não sei se vocês viram em 2011, uma exposição que eu fiz no MASP, no vão livre, a gente montou uma favelinha por 4 meses. O que é uma favelinha? Era um complexo de uma pequena vila com quatro espaços de moradia que abrigou os sem-tetos da região, cuja a região, os sem-tetos estou falando de 2011, tinha uma característica muito específica, porque o pessoal que mora na rua, na região da Paulista, a maioria tem casa longe, mas vem e fica 2, 3 dias morando ali, porque não dá tempo de voltar e voltar todo dia. Então, tem alguns albergues, e a gente criou um albergue ali, com essa artista que faz linóleo, então tinha toda uma história. E a negociação com a direção do museu, com o Condefat, com a prefeitura, com a polícia que tem ali. E eu estou falando de 2011, que foi o início daquelas primeiras reuniões que aconteciam no MASP, que tornaram o MASP ali o centro de todas as saídas das passeatas, que foram as de Belo Monte. Então, foram as primeiras, e as passeatas de Belo Monte foram as que reuniram os grupos mais ativistas, que depois conseguiram transformar essas passeatas em 2012, na época da eleição que tirou o Russomano e colocou o Haddad, em contato. Então, foi ali que nasceu o contato dessas redes todas, obviamente, das quais eu também faço parte, mas que, enfim, a dimensão desse tipo de instalação não está na instalação, tanto que a instalação dela foi baseada nas cidades conectadas, das cidades em redes do Ítalo Calvino, que é uma cidade que, na verdade, fisicamente ela é efêmera, mas o legado que ela deixa é permanente. Né? Então, nós estamos falando de três níveis diferentes, né, de situação. Então, eu não sei se consigo responder sobre a manifestação artística do Brecheret em cima desse raciocínio, mas ali tem um pouco de provocação, um pouco de brincadeira, mas, principalmente, tem uma coisa básica, juvenil, contra a autoridade imposta. Eu acho que ali é uma questão mais simples, assim. Fernando, talvez a tua questão tenha 2 aspectos, né? O primeiro tem a ver com essa questão da efemeridade. O caráter provisório, muitas vezes, ele está relacionado com o caráter experimental. Isso é uma dimensão fundamental do trabalho criativo na arte e na arquitetura. Muitas vezes é interessante que se façam coisas efêmeras, porque é aí que se pode testar soluções diferentes. Você está desprovido da obrigação de construir coisas de longa permanência, te dá maior liberdade para fazer o que você não sabe. Portanto, esperar resultados que são outros. A questão da experimentação ela é fundamental no processo criativo. E um pouco, eu estou seguro disso, um pouco o papel das instituições culturais é tirar o criador do mercado, onde ele é obrigado a, em geral, responder às demandas e fazer produtos que sejam de acordo com as especificações, as normas, em geral, voltadas para a longa permanência, a durabilidade, a resistência e tudo, dos materiais e tudo isso, e dá a chance dele ter um espaço de experimentação onde testar coisas novas e desconhecidas seja o espaço ideal. Muito da função das instituições culturais seria promover essa liberdade criativa. Faltam, inclusive,
na prática cotidiana da arquitetura, especificamente, condições de ter esses procedimentos. Acho que a gente uma das funções, por exemplo, de uma Bienal de Arquitetura seria trabalhar esse aspecto. Então, no que se refere ao Arte Cidade, a luta sempre foi de dar caráter efêmero para as intervenções, porque é ali que você tem uma liberdade maior, um leque maior de possibilidades, porque se lida com maior flexibilidade no que se refere aos códigos construtivos, aos códigos urbanos, aos padrões vigentes da produção de um elemento urbano. Então, a questão da experimentação, acho que tem que estar... Quando a gente pensar em coisas efêmeras, a gente tem que pensar nessa virtualidade interessante que tem o efêmero no sentido de permitir experimentação. No que se refere ao Brecheret, esse é um caso que vem de muito tempo, muito anterior a esse último. E eu, propriamente, pessoalmente, vivi uma experiência muito interessante na época em que a Marilena Chauí era a secretária da Cultura, certo? No governo Erundina, se não me engano. Nessa época, o monumento era pichado repetidamente. E, como nós sabemos, ele é feito de pedra-sabão e cada limpeza vai diminuindo a definição da escultura e tudo isso. É um problema, a pichação é um problema. A Marilena reuniu lá na secretaria uns sabichões para discutir o que fazer diante das pichações. E toda a discussão gerou em torno do problema que o monumento é pichado por pessoas que não reconhecem aquela história que está sendo narrada ali. Há um abismo cultural entre quem mora hoje em dia na cidade de São Paulo e os monumentos, as histórias narradas pelos monumentos que falam de conquistadores. Esse é um problema complicado no que se refere a qual é a narrativa que os nossos monumentos estão falando e no que essas narrativas correspondem à experiência das pessoas que moram ou convivem em torno desses monumentos. A gente não pode ignorar isso, né? E esse é um problema complicado. Estávamos discutindo essa infinita questão quando o chefe de gabinete da Marilena levanta a mão, o gabinete militar da Marilena levanta a mão e fala: senhora secretária, eu tenho uma solução. Espanto geral, e ele fala: nós vamos destacar um destacamento militar e atiramos em quem chegar perto do monumento. Vocês imaginem a cara da Marilena com toda a reflexão sobre a democracia diante de uma solução dessa. Ela é parecida, na verdade, com a solução que o Jânio fez, cercando os monumentos. Não sei se vocês lembram disso. Ele cercou com grade os monumentos para proteger os monumentos da população. E nós temos soluções que são inesquecíveis. Por exemplo, no Anhangabaú tem uma escultura que é uma homenagem ao Verdi, o compositor, do lado oposto do Teatro Municipal. É uma criatura alada que se debruça sobre o vale a ponto de levantar voo. A grade que o Jânio fez colocou o bicho dentro de uma gaiola, cortando o voo curto do nosso Verdi. Ou seja, alterando, obviamente, por inteiro o sentido daquela transcendência que fracassou diante desse conflito. Então, a questão da relação
com os nossos monumentos, ela tem que ser, no meu ponto de vista, ser avaliado de forma mais profunda. Não entender os monumentos meramente como obras de arte, no sentido objetos artísticos colocados no espaço, mas também como obras que falam, que contam histórias, e que dizem ou não respeito às pessoas. E como que as pessoas entendem isso? Então, eu, infelizmente, prevejo uma relação conflituosa do nosso Brecheret com a cidade para um futuro previsível. Gabriela? Minha resposta vai muito no sentido da do Nelson, mas acho que tem essa questão, né, de um mundo em transformação, onde as coisas mudam com ritmos muito diferentes. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem coisas que mudam muito rápido, tão rápido a ponto da gente nem sempre conseguir acompanhar, a gente tem estruturas, museus, universidades, que mudam num outro ritmo, para o bem e para o mal. Acho que tem, né, isso tem bons aspectos e aspectos mais complicados, mas são instituições que têm, né, uma outra velocidade de resposta às mudanças de comportamento, às mudanças sociais, às mudanças políticas em curso. Acho que a questão, né, do monumento, da história que a cidade conta, vai muito nesse sentido, né? A gente tem uma cidade que já é outra, uma ordem social que já é completamente distinta daquela na qual esse discurso bandeirante, né, positivista foi enfim, estabelecido, mas a gente ainda não tem monumentos para essa nossa nova cidade, essa nossa nova dinâmica. Acho que está aí uma boa oportunidade. Acho que a questão do Brecheret mostra essa lacuna, né? Quais são os monumentos que a gente quer para nós? Acho que nesse sentido é muito alinhado com a questão do Nelson mesmo. E acho que a gente vê essa questão do positivismo do século XIX, uma permanência, né, no nosso hino nacional, enfim, para onde a gente olha, tem lastros disso muito permanentes. Então, enfim, o mundo já mudou bastante, mas as estruturas levam mais tempo. Acho que é um pouco essa a minha colocação. Obrigado, Gabriela. Eu gostaria de abrir para o público, se alguém tiver alguma questão. Existe ética na arte urbana? Quer dizer, existe uma ética na transgressão? Não, isso não é um tratado filosófico. E assim, a gente costuma generalizar demais a arte urbana, né? E são artistas e não artistas produzindo. É um espaço gigantesco, é uma quantidade muito grande de gente dialogando na cidade, né? E a gente não precisa tratar tudo isso como processos artísticos. Isso é um processo social muito interessante, que usa uma superfície que é uma superfície de conflito, uma superfície que está num momento de transformação histórica fundamental, né? Que o mundo ele vai explodir, as cidades vão crescer, adensar, e a gente não tem soluções claras para isso. Então, isso está acontecendo. E as pessoas estão, na verdade, discutindo isso de maneiras gráficas, de maneiras estéticas, de maneiras performáticas. A quantidade de performance que acontece na rua também é incontável. Está tudo crescendo. Quer dizer, esse palco urbano do diálogo, ele é um palco que está pegando fogo, né? Então, eu acho que, basicamente, o que a gente tem é que começar a entender isso não como um lugar onde a arte tem um papel assim, de protagonismo. O que está tendo é o quê? É um debate social. A gente está vendo um debate social. A arte, exatamente, são as prototipagens de linguagem que a gente vai criando ali para fazer esse debate fluir, ser qualificado, né, para esse debate, na verdade,
sugerir soluções para essa cidade. Então, acho que a gente tem aí que entender melhor esses processos e não tentar colocar numa caixa ali arte urbana, e como se isso fosse uma coisa sem uma dinâmica de transformação e de mudança diária, que é o que está acontecendo, e sem não entendendo a complexidade que é isso, né? Que é uma complexidade muito mais social do que estética, assim, só. Acho que, junto com isso, né, existe uma questão que é uma crise maior na própria ideia de autoria, né? É uma coisa que a gente está vendo desde construção de textos coletivos em literatura, até questão, né, de música, remix, etc., colocando em questão essa ideia, né, da obra final, do único autor. Então, entendo, né, o sentimento de incômodo de um artista que sofre uma intervenção, né, de fora no seu trabalho. Imagino como eu, pessoalmente, também me sentiria, aliás, muitas vezes me sinto, quando um editor vai lá e transforma um texto meu em outra coisa. Obrigado a todos, mais uma vez, e até a próxima SP Arte no Talks, aqui da Brasileiros.